pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Bem, o mercado hoje opera com viés mais positivo nessa manhã, no aguardo pelos dados de inflação lá nos Estados Unidos e também refletindo a temporada de balanços americana. Lá na Ásia, hoje o fechamento ficou positivo. Na próxima semana, o Banco Central do Japão tem decisão de juros. A expectativa é de que o Banco Central por lá venha com um tom mais agressivo e sinalize alguma mudança na postura sobre os juros que lá seguem negativo. Lá na Europa, o movimento hoje é misto. O mercado lá está repercutindo a decisão de juros do Banco Central Europeu de ontem, que manteve a taxa de juros inalterada lá na zona do euro, e também de olho na temporada de resultados desse terceiro trimestre. Lá nos Estados Unidos, ontem o dia fechou negativo, Dow Jones caiu 0,76, S&P caiu 1,18 e o Nasdaq ontem caiu 1,76%. Destaque ontem para a publicação do PIB do terceiro trimestre, que veio acima do esperado, sinalizando um nível de atividade ainda bastante resiliente lá nos Estados Unidos. De qualquer forma, houve um certo alívio para as taxas de juros, principalmente para as de 10 anos, que caíram de 4,95% ao ano da sessão de quarta-feira para 4,84% no fechamento de ontem. Agora o foco deve ficar mesmo para a inflação medida pelo relatório PCE, que vai sair hoje e que, claro, pode ajudar a calibrar melhores as expectativas sobre quanto tempo o Banco Central deve manter a taxa de juros mais altas para segurar a pressão inflacionária. Nas ações, destaque para a Meta, que ontem caiu 3,7%, refletindo a projeção de queda nas receitas para os próximos trimestres. O setor de energia ontem também operou em queda, seguindo a desvalorização do barril de petróleo no mercado na sessão de ontem. E destaque para a Amazon, que publicou o resultado do terceiro trimestre já depois do fechamento, veio com números melhores do que o esperado. As ações acabaram tendo uma alta bacana no aftermarket e já opera com alta no pré-mercado agora de manhã. Lá na agenda americana, além da inflação medida pelo PCE que eu já comentei, também vão sair os dados de confiança de Michigan e também saem as sondagens de serviço do Banco Central dos Estados Unidos. Vamos atualizar aqui os índices agora. S&P Futuro sobe 0,45, Eurostock 600 cravado no 0 a 0, FTSE de Londres subindo 0,24%. No Japão, o Nikkei fechou com alta de 1,38% e na China, Xangai Composite com alta de 0,99%. DXY, dólar index cravado também no 0 a 0, juros de 10 anos dos Estados Unidos subindo um pouco agora de manhã, alta de 0,33%, cotado a 4,86% no anual. Petróleo está subindo nessa manhã, o petróleo Brent agora sobe 2,14%, cotado a 89 dólares e 81 centavos o barril. O petróleo volta a operar em alta depois que saiu a notícia de que os Estados Unidos atacaram duas instalações lá na Síria em resposta aos ataques contra tropas americanas lá no Iraque. Esse aumento de tensão lá no Oriente Médio tem feito o preço do petróleo operar em alta nas últimas semanas, está bastante sensível ainda em relação a esse conflito. Já o minério de ferro fechou com uma alta forte nessa madrugada, seguindo o movimento da semana lá na China. Em Dalian, hoje o minério subiu 2,12%, fechou cotado aos 121 dólares e 51 centavos a tonelada, o que pode acabar afetando o nosso mercado hoje, principalmente a Vale, que já publicou balanço, a gente já vai falar sobre isso. Bom, ontem aqui o Ibovespa se descolou do mercado lá fora, subiu 1,73% e fechou nos 114.777 pontos. Dólar comercial caiu 0,2%, ontem fechou cotado aos R$ 4,99. Curva de juros local caiu em quase todos os vencimentos, acompanhando a queda na curva de juros lá nos Estados Unidos, e também refletindo o avanço das pautas com foco no aumento da arrecadação do governo federal, que, em tese, pode ajudar a equilibrar as contas públicas. E esse alívio na nossa curva de juros acabou ajudando o setor mais conectado aqui à nossa economia local, com destaque para as altas das varejistas, Casas Bahia, que ontem subiu 4,17%, e Magazine Luiza com alta de 2%. Mas o grande destaque do dia acabou realmente ficando com a Vale, que acabou impulsionando bastante o Ibovespa. Ontem subiu 2,14%, depois que a empresa anunciou a distribuição de proventos de R$ 2,33 por ação, além de um programa de recompra de ações. O resultado trimestral da Vale também trouxe que a empresa teve uma queda de 36% no lucro, mas essa queda foi menor do que o projetado, então hoje a gente deve ter reflexo no preço das ações. O setor bancário também ajudou ontem na alta, o Itaú ontem subiu 2,4% e Bradesco subiu 2,5%. Na ponta mais positiva quem subiu foi Gol, que ontem subiu mais de 8%, respondendo aí à queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional na sessão de ontem. E na queda o destaque ficou para a Petrobras, que se desvalorizou em 1%, também seguindo a queda do preço do barril do petróleo na sessão de ontem. Para finalizar, na agenda de hoje vai sair resultado de Usiminas, agora antes da abertura de mercado. Também vai sair mais tarde o relatório da FGV, que publica aí a sondagem de indústria. Fora isso, também mais tarde
O Tesouro Nacional divulga o resultado primário do governo federal. Esses são os destaques para o dia de hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Grande abraço, valeu e até segunda-feira.